Olá, meu amigo, minha amiga. Você já tomou conhecimento da existência de algum bandido que fosse absolutamente ridículo no seu comportamento? E de uma quadrilha de bandidos ridículos? E de uma grande Orcrim ridícula? Pois bem, isso existe e no Brasil. Só que os sujeitos que fazem parte dessa história toda se encontram em total desespero nesse momento, fazendo alguns atos que ainda podem seduzir algumas pessoas desse universo paralelo, mas eles não vão redundar em absolutamente nada de concreto para evitar que eles terminem na Papuda, Bangu 8 ou na Colmeia. A única coisa que eles estão conseguindo no Brasil é transformar o nosso país num grande laboratório de ciência política, das ciências sociais, da psicologia social, da filosofia, enfim, dos ramos das ciências humanas que vão se ocupar disso tudo que está acontecendo aqui no nosso país, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens e conversar também sobre alguns comentários que vocês mandaram para cá em função da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre aquela fuga, né? Aquela malandragem que fez Bolsonaro por 2 dias lá na Embaixada da Hungria. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu estava vendo, né, acompanho sempre as redes de direita, e me ocorreu aqui de reler o livro de Eric Hobsbawm, chamado Bandidos, que é esse que está aqui, essa capa aqui, né? O professor Eric Hobsbawm, ele fez um estudo de quadrilhas no mundo inteiro, em vários períodos da história, mostrando como as quadrilhas surgiram, como é que foi a ascensão dessas quadrilhas no mundo do jornalismo, dos acontecimentos que chamavam a atenção das sociedades, né? E também a influência política, enfim, ele abordou várias questões. Mas em todas as quadrilhas que a gente analisa, o banditismo no mundo, nós nunca vimos, não há registros de criminosos que tenham se comportado de uma maneira absolutamente ridícula, de modo reiterado. Todos eles, quando tiveram suas quadrilhas desarticuladas, quando foram mortos, quando foram presos, nunca naquele prefácio, né, eles se comportavam de uma maneira desesperadora e ridícula. Quando a gente analisa o comportamento desse banditismo que se instalou na política aqui no nosso país, com consequências graves para a nossa democracia, a nossa convivência harmônica aqui no nosso país e a nossa sanidade física e mental, realmente a gente vê que hoje existem muitos elementos novos para pesquisas, para a gente se entender o que acontece aqui no nosso país, né? Bom, eu estou conversando com isso com vocês, trazendo aqui alguns elementos diferentes das pautas do cotidiano, porque todos os canais aqui que estão na internet, né, que nós que nos ocupamos das análises dos assuntos da política, muitas vezes a gente acaba sendo tragado, como eu já falei com vocês várias vezes, pelos acontecimentos instantâneos. E a gente deixa de abordar algumas questões mais conjunturais, que mostram que tudo está encaixado dentro de um grande enredo. E esse enredo pode ser modificado através da participação nossa, como sujeitos ativos da vida política aqui no nosso país, né? Na medida que a gente troca informações, que a gente toque mentes, corações, que a gente mexa com o governo, provoque o governo, provoque as autoridades para que a realidade seja modificada, né? Então, quando a gente vê o que está acontecendo hoje, é a prova disso que eu estou dizendo para vocês, né? O desespero. E agora esse pessoal da extrema-direita, eles estão tentando agora mais uma situação ridícula. Essa situação ridícula tem o nome de CPI do abuso de autoridade. Aí vejam só essa criatura que, enfim, faz da ilusão, da malandragem, da picaretagem, da vigarice uma ferramenta política para ficar tendo cada vez mais atenção dos grupos que ainda acreditam na farsa que essa gente pratica todos os dias. Bom, mas aí ele veio com essa situação ridícula aqui. Vamos acompanhar. Em todos os lugares, nos 4 cantos do Brasil, pedir que a CPI do abuso de autoridade seja instaurada. O presidente da casa, Arthur Lira, não disse em momento algum que não vai abrir ou instaurar essa CPI. Mas ele ainda talvez não entendeu a gravidade do assunto. Ele não entendeu o quanto esse assunto, quanto essa demanda é cara nos corações do povo brasileiro.
E ele precisa entender isso. E a única forma que nós temos é verbalizar essa demanda. E para isso eu te peço, use suas redes sociais enquanto nós ainda temos essa possibilidade, que nós não sabemos por quanto tempo esse direito poderá ser usufruído no Brasil, o direito à liberdade de expressão. Então, é um negócio, é um contrassenso muito grande, né? Eles dizem, olha, nós estamos usando a liberdade, enfim, mas o Brasil vive uma ditadura, né? E aí estão com essa patifaria de fazer uma CPI do abuso de autoridade. Mas tem alguma condição de prosperar? Bom, mais adiante a gente vai ver isso aqui, ó. Eles fizeram ontem uma coletiva, né, os negacionistas, os extremistas de direita, dizendo que vão fazer essa CPI, mas tem um detalhe, né? Isso aí só pode acontecer se o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, se ele pautar isso também, se ele tocar esse barco para frente. Agora, vocês acham de fato que o Arthur Lira vai querer abrir uma CPI para se confrontar com o Supremo Tribunal Federal? Logo ele também que tem uma série de pendências, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, é mais um elemento para a gente entender o que pode acontecer no Brasil. No entanto, eles vão vociferando para um lado e para o outro, né? A gente vê aqui bravatas do senhor Nicolas. Parece que ele tomou uma dose de testosterona, né? Está invocadíssimo aqui, vamos ver. A Defensoria Pública da União fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? Então, gente, tá muito agitada a criatura, né? Mas vamos entrar aqui no mérito aqui do que eles estão propondo, né? Uma situação ridícula somada a outras que a gente viu ao longo dessa semana, como as posturas de Silas Malafaia, que eu vou comentar aqui na sequência. Mas o que a gente vê é o seguinte: não tem a menor possibilidade de se fazer uma CPI para tentar emparedar um outro poder da República. O poder legislativo, os deputados e senadores, eles não podem espremer, não podem colocar contra a parede os membros do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, essa CPI, ela já nasce morta, porque ela é absolutamente inconstitucional. Gente, a nossa Constituição, logo nos primeiros artigos, afirma que o Brasil é um Estado democrático de direito e que nós temos três poderes harmônicos e independentes entre si, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. E o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, diz que essa independência, ela sequer pode ser questionada numa emenda constitucional. Diz aqui o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, a acabar, né? Não será objeto de deliberação, isso significa o seguinte, que uma iniciativa para mexer nessa independência, sequer ela será deliberada, sequer ela será colocada em plenário para votação, porque ela já nasce morta, ela não passa nem na Comissão de Constituição e Justiça. E se passar, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que aquela medida é absolutamente inconstitucional. Então, é gente muito ridícula que está tentando fazer uma CPI inútil para tentar constranger os ministros do Supremo Tribunal Federal a atingir o ministro Alexandre de Moraes para reverter uma série de situações que estão em curso, para colocar essa gente toda na cadeia. Bom, então o artigo 60, parágrafo 4º, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação dos poderes. Então, se não se pode tocar nisso, não vai ser uma CPIzinha promovida por vigaristas, por bandidos e criaturas ridículas que vai ter algum tipo de possibilidade de alterar a realidade, ou seja, a realidade de irem todos para a cadeia no final da história, né? Pois bem, já comentei aqui com vocês também do Malafaia fazendo bravatas, né? Dizendo aqui, mas é uma coisa ridícula, né? Esse então é o ridículo que está no topo da pirâmide, não é à toa que ele está abraçado com outro ridículo aí. Os dois aqui querendo, porque um é um ventríloco do outro, a gente não sabe quem é que está por trás, né? Nunca estão nessa simbiose, sempre aí muito estranha. Enfim, mas fez a pregação que os comandantes militares aqui das suas armadas renunciassem aos seus cargos, entregassem seus cargos, né? E ninguém viesse a assumir nos seus lugares, deixando as suas armadas do Brasil acéfalas, até que o Rodrigo Pacheco pautasse uma CPI para tirar o Alexandre de Moraes
para que eles tivessem, de fato, a democracia recobrada aqui no nosso país. Olha, quero dizer para essas figuras bem ridículas que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes ele vai sair. Mas ele vai sair quando ele se aposentar. E ele vai se aposentar agora, daqui a 20 anos, né, em 2044. Então, acalmem seus coraçõezinhos ridículos, porque vocês não vão conseguir absolutamente nada. É sempre importante, gente, a gente sublinhar isso aí, porque essas figuras vão fazendo essa farofa toda, achando que a gente está esquecendo que a gente vai engolir esse tipo de versão. Por isso que eu tenho dito para vocês da importância de se trazer cada vez mais os quadros políticos fundamentais mais importantes que nosso país para esses debates, né, sobre o que está acontecendo no Brasil. Bom, dentro desse contexto, aí chegamos aqui ao ponto final. Moraes diz que não há elementos de que Bolsonaro buscou obter asilo diplomático, embaixada e arquivação. Gente, antes de entrar aqui em alguns detalhes, eu vou remeter para você uma pergunta. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está com medo de Bolsonaro? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está com medo dos criminosos que estão ao redor do Bolsonaro? Vocês acham que esse é o pior momento que o ministro Alexandre de Moraes passou? Vocês acham que ele está enfraquecido nesse momento? Vocês acham que ele possa estar sendo constrangido por alguma situação? Enfim, você já sabe a resposta. Então, por que ele deu uma decisão numa situação paralela que aparenta ser uma situação favorável ao Bolsonaro? Gente, a única resposta é estratégia jurídica. Não tem outra resposta. Isso está sendo, depois, uma pessoa que está tão debruçada sobre essas questões todas e que passou o que ele está passando, enfim, ele está agora articulando como um grande enxadrista quais serão os melhores movimentos para poder fechar essa história, para que a figura não escape em hipótese nenhuma. Num processo ali, ou numa situação eventual, que o Bolsonaro se escondeu, nós todos sabemos que ele se escondeu ali porque ele estava morrendo de medo de ser preso, enfim. Mas se você não tem uma comprovação contundente desse fato, se algo não deixa a situação absolutamente sólida, aquela história que a gente já conhece, né? Em dúvida, no benefício, em dúvida, o benefício tem que ir para o réu, né? Em dúbio, pro réu. Bom, ele não é réu nesse caso específico, né? Mas ele está sendo indiciado em outras situações e a única resposta que a gente tem para o que está acontecendo é que nesse grande jogo de xadrez, o ministro Alexandre de Moraes não está movendo as suas peças morrendo de medo. Acredite nisso, a gente tem que continuar olhando, cobrando das autoridades, das instituições, para que as filas continuem a andar e que a gente consiga ver no nosso país a justiça ser feita com essa gente toda na cadeia. E isso acontecerá. Por mais ridículos que eles sejam, por mais tentativas que eles façam de deixar a sociedade com pânico ou com medo, isso não vai funcionar, não. O momento de glória deles, né, entre aspas, já passou. Agora a glória será na Papuda, na Colmeia ou em Bangu 8. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta.